Bem-vindo de volta. Estamos aqui hoje com o professor John Mearsheimer. Muito obrigado por voltar ao programa. É um prazer, como sempre, Glenn. Então vemos que o povo americano estava cansado de guerras sem fim e de esforços caros de construção de nações. Elas prejudicaram a posição dos Estados Unidos no mundo e raramente tiveram sucesso. Por essa razão, os americanos votaram em Trump, que criticava constantemente esse tipo de guerra e defendia uma abordagem de América em primeiro lugar. Obviamente, não seguimos esse caminho. Houve muitas críticas e sua base está dividida. Mas, de uma perspectiva realista, quais são os interesses estratégicos dos Estados Unidos na Venezuela? Além das razões declaradas, como a promoção da democracia ou o combate ao narcotráfico, o que você acha que os Estados Unidos realmente buscam alcançar lá? Bem, quando se fala sobre os interesses dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, é importante entender que a doutrina Monroe basicamente define quais são esses interesses. O que queremos garantir é que nenhuma grande potência distante, seja a Alemanha Imperial, a Alemanha nazista, ou a União Soviética na Europa, ou o Japão Imperial, ou a China hoje no leste asiático, forme uma aliança militar com um país do hemisfério ocidental, ou posicione suas próprias forças militares ali, como os soviéticos fizeram durante a crise dos mísseis de Cuba. É disso que realmente trata a doutrina Monroe. Manter as grandes potências distantes fora do hemisfério ocidental, que nós, é claro, dominamos, porque somos tão poderosos. Agora, essa operação não teve nada a ver com a doutrina Monroe. Neste momento, não há perigo de que a China ou a Rússia formem uma aliança militar com a Venezuela ou estejam pensando em colocar suas forças militares no hemisfério ocidental. Isso simplesmente não é uma questão. Não se trata de política de grandes potências, que é o que a doutrina Monroe aborda. Na minha opinião, este é um caso clássico de imperialismo. É uma situação em que os Estados Unidos estavam interessados em controlar a política da Venezuela. Aparentemente, se você ouvir o presidente Trump, sua principal preocupação é quem controla o petróleo da Venezuela. E ele basicamente acha que esse petróleo é nosso. Cabe a nós decidir para que ele é usado e como é usado. Isso é puro imperialismo ou neocolonialismo. Tem pouco a ver com a doutrina Monroe. Or neocolonialism. This has little to do with the Monroe Doctrine. Bem, os Estados Unidos já intervieram na América Latina mais de uma vez. Mas você vê isso como algo consistente com esses padrões ou é algo diferente? Porque certamente parece mais ousado do que no passado. Como você disse, houve referências abertas a tomar o petróleo, por exemplo. E enquanto Trump disse que agora nós vamos comandar a Venezuela, ele depois argumentou que a nova presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, poderia permanecer no poder em Caracas desde que, e aqui cito, ela faça o que queremos. Caso contrário, haveria mais ataques. Quer dizer, isso não é basicamente dizer que não há necessidade de derrubar o governo existente, contanto que ele obedeça. Como você está vendo ou avaliando isso? Glenn, não há realmente nada de novo aqui. Como quase todo mundo sabe, os Estados Unidos têm uma longa história de interferência na política dos países do hemisfério ocidental. Vemos qualquer país que se mova para a esquerda como uma ameaça e quase sempre intervimos para tentar derrubar o regime. Lembre-se, o presidente Trump não está apenas falando sobre mudança de regime e engenharia social na Venezuela atualmente. Ele também está insinuando, de forma bastante aberta, que poderíamos fazer o mesmo na Colômbia, na Nicarágua, talvez até no México. Ele parece acreditar que os Estados Unidos têm um interesse particular em interferir na política de qualquer país do hemisfério de que ele não goste. E, novamente, isso realmente não é nada novo. Os Estados Unidos têm uma longa história disso.
Chile in 1973, Guatemala in 19... Chile em 1973, Guatemala em 1954 e assim por diante. Mas o que torna isso tão descarado, para usar a sua palavra que acho absolutamente correta, é que Trump não tenta justificar o que fez com linguagem diplomática ou retórica liberal. Ele basicamente diz, de forma muito direta, que podemos controlar a Venezuela, que não há problema, e que o petróleo da Venezuela é o nosso petróleo. Ele soa como um imperialista escancarado, e isso não é algo que se veja com frequência. Quando os Estados Unidos agem de forma imperialista no hemisfério ocidental, geralmente tentam encobrir esse comportamento com uma retórica liberal ou idealista. Mas o presidente Trump não age assim. Ele é do tipo o massacre da Serra Elétrica do Texas. Dá para vê-lo chegando de longe. Ele é muito direto e, portanto, é apropriado dizer que isso realmente parece descarado. Bem, o que isso significa então para a ordem mundial mais ampla? Porque nos últimos 30 anos, a chamada ordem liberal, baseada em regras, basicamente significou que o direito internacional se aplicaria a todos, exceto ao Ocidente, sob a liderança dos Estados Unidos, já que éramos vistos como os defensores da democracia liberal. Assim, o direito internacional podia ser deixado de lado se fosse considerado necessário para uma causa de democracia liberal ou humanitária. Isso foi uma parte importante da ordem hegemônica. E, em grande medida, vimos isso começar em Kosovo, quando dissemos que, bem, não era legal, mas era legítimo. Então, essencialmente, dissemos que a democracia liberal cria legitimidade fora do Estado de Direito. Foi assim que conseguimos administrar um império, um sistema hegemônico, e ainda assim dar-lhe legitimidade. E eu sinto que, em termos de atacar a Venezuela, os europeus fizemos a nossa parte. Demos o Prêmio Nobel da Paz a Machado, sob a ideia de que se os Estados Unidos entrassem com sua força militar, isso significaria instaurar a democracia, e isso traria a paz. Quero dizer, essa é toda a tese da paz liberal, de que as democracias não entram em guerra, são mais pacíficas e assim por diante, e que essa paz pode ser alcançada pela força militar. Mas em vez disso, vimos que Trump não aproveitou a oportunidade. Foi uma chance desperdiçada. Ele poderia ter tido essa legitimidade, mas disse que não queria desculpa. Chegou a ser desdenhoso em relação a Machado assumir o poder. Em vez disso, falou sobre quanto de riqueza vamos extrair do solo. Mas isso deveria nos preocupar. Quero dizer, o fato de que Washington agora nem se dá ao trabalho, Trump nem sequer mantém a aparência. Por um lado, é bom ter um pouco de honestidade. Por outro, é importante, as histórias que contamos sobre nós mesmos, o fato de ao menos fingirmos seguir certos ideais. Sim. Com certeza. Vamos falar um pouco sobre o direito internacional. Como você sabe, quando os Estados Unidos eram a potência unipolar, isso foi durante o momento unipolar, aproximadamente de 1993 até 2017, éramos realmente a única grande potência no sistema e impusemos nossa influência em todo o mundo. Ainda assim, prestávamos muita atenção ao direito internacional. E se o violássemos, fazíamos grandes esforços para afirmar que, na verdade, não estávamos violando. Agora, o que está acontecendo aí? O fato é que o direito internacional é necessário. As instituições internacionais são necessárias. As regras são necessárias. Em um mundo incrivelmente interdependente como o que vivemos, regras e leis são absolutamente essenciais. E o ponto principal a ter em mente aqui é que os Estados Unidos escreveram quase todas essas regras e quase todas essas leis. Então nós tivemos poucos problemas em obedecer às regras ou às leis na maior parte do tempo, porque novamente nós as escrevemos de maneiras que estavam de acordo com o nosso interesse nacional. Mas aí surge o presidente Trump, e ele realmente é sui generis nesse aspecto. Ele tem um desprezo absoluto pelo direito internacional e pelas normas internacionais. Ele simplesmente acha que elas não importam. E acredita que quando sai por aí e quebra a lei,
Não é necessário justificar o que fez. Não é necessário colocar a luva de veludo sobre o punho de ferro. O resultado final é que o direito internacional, o sistema baseado em regras, está sendo destruído. E a pergunta que você precisa se fazer é: isso está de acordo com o interesse nacional americano ou com o interesse de outros países ao redor do mundo? E eu diria que isso não é do interesse deles. Mais uma vez, precisamos de regras, precisamos de leis, precisamos de normas. O motivo pelo qual presidentes anteriores deram tanta atenção a essas questões é porque entendem isso. Mas Trump não acha que isso seja verdade. Ele simplesmente acredita que pode sair por aí e destruir o sistema baseado em regras e que, no fim, estaremos em uma situação melhor. Quanto a outros países, a verdade é que ele não se importa com eles. Ele só se importa com os Estados Unidos da América e com o que ele acha que é certo ou errado. Então é isso que realmente está acontecendo aqui. E o resultado final não será bom, porque o direito internacional é importante tanto para os Estados Unidos quanto para outros países. Notei alguns discursos de Hegseth. Ele trata o direito internacional como se fosse uma conspiração woke que impede os Estados Unidos de perseguirem seus próprios interesses. Mas, novamente, em situações como a guerra, o direito internacional precisa ser uma restrição mútua, uma estrutura em torno do ato de matar uns aos outros que o limite e o torne o mais civilizado possível. Além disso, as histórias que contamos uns aos outros importam. Quero dizer, quando Biden explodiu o Nord Stream, ou supostamente explodiu o Nord Stream, embora sim, muito provavelmente tenha sido ele, os alemães estavam dispostos, o chanceler estava disposto, a ficar ao lado dele e fingir que quando Biden disse, não fomos nós, ele estava dizendo a verdade. Os alemães estavam muito dispostos a comprar essa ideia, embora ninguém, acho eu, realmente acreditasse que foram os russos que explodiram o próprio gasoduto. Mas pelo menos havia a aparência de uma justificativa. Agora não há mais nada. Mesmo os alemães agora, o chanceler, estão perguntando, bem, qual é a justificativa legal? Sabe, precisamos de algo, pelo menos nos deem uma narrativa. Digam que isso é sobre, sei lá, um ditador autoritário e não apenas sobre petróleo. Parece haver uma ansiedade real aí. Mas sim, isso me leva de volta à minha pergunta. Os europeus permaneceram relativamente quietos sobre isso. Acho que esperavam que sua obediência fosse recompensada, mas em vez disso, sua, digamos, falta de firmeza está sendo punida. Acho que Trump sente o cheiro de fraqueza e agora colocou os olhos na Groenlândia. Você acha que isso é real? Porque realmente parece ir além de mera retórica destinada a distrair. Você está perguntando se eu acho que há uma possibilidade real de ele realmente tomar a Groenlândia? Ou isso é apenas uma tática de reality show em que ele desvia o foco? Ou você realmente acha que os Estados Unidos vão tomar a Groenlândia agora? Acho que há uma possibilidade séria de os Estados Unidos tomarem a Groenlândia. De certo modo, pessoas como você e eu achamos difícil imaginar os Estados-Unidos invadindo a Groenlândia, tomando-a e transformando-a no 501º estado. É simplesmente difícil compreender que faríamos isso. Mas eu não ficaria surpreso se Trump o fizesse. Se você observar como ele pensa sobre o uso da força militar, ele está disposto a usá-la com frequência. Acredito que ele já tenha usado força militar em 7 países diferentes desde que assumiu o cargo, e ele está quase completando um ano de presidência. Lembre-se, ele se tornou presidente em 20 de janeiro, então estamos novamente próximos de 20 de janeiro. No último ano, ele atacou 7 países diferentes. Isso inclui Irã, Iraque, Síria e alguns outros. Venezuela também, obviamente. Mas a característica que distingue todos esses ataques é que foram de pequena escala. Foram o que eu chamo de picadas de alfinete. E ele tem sido muito cuidadoso para não se envolver em reconstrução de nações, para não se envolver em uma guerra sem fim.
Ele entende que isso é algo que não se deve fazer. Lembre-se do ataque contra o Irã em 22 de junho do ano passado. Isso foi em 2025. Foi uma ação de um único dia. It was a one-day affair. He attacked Iran, declared victory at the end of the day. Ele atacou o Irã, declarou vitória no fim do dia, disse que o problema estava resolvido, encerrado, e então seguiu em frente. E claro, se você olhar o que ele fez recentemente na Nigéria, ele lançou alguns mísseis por lá, mas foi só isso. Ele não se envolveu de forma significativa na Nigéria. Então, quando se fala sobre a Venezuela e a Groenlândia, a grande questão na mente de todos em relação à Venezuela é: ele vai acabar em uma guerra sem fim? Este é o primeiro caso em que ele está se atrapalhando. Ele se meteu em um atoleiro, e eu acho que o governo acredita que não é esse o caso. Que eles podem fazer isso de forma barata. É meio que uma operação de pequeno impacto. Eles sequestram Maduro e o trazem para os Estados Unidos, depois colocam a vice-presidente como nova presidente, usam coerção econômica para fazê-la dançar conforme a nossa música. Acho que é assim que eles veem a situação. No fim, é outra operação de pequeno impacto. Quanto à Groenlândia, não seria difícil para os Estados Unidos conquistá-la. Não seria como a Primeira Guerra Mundial, nem mesmo realmente uma guerra, eu acho. O exército americano poderia tomar a Groenlândia com relativa facilidade. E quando você observa o padrão de comportamento de Trump, o quanto ele está disposto a usar força militar quando pode fazê-lo de forma barata e sem consequências, isso se encaixa perfeitamente. Quer dizer, ele vai se safar disso politicamente. Os europeus vão gritar por um tempo, mas no fim das contas, não vai importar muito. Eles não vão oferecer muita resistência. Ele não tem respeito pelos europeus. Então, o fato de que ele pode fazer isso de forma relativamente barata, que pode ser retratado como mais uma operação pontual, acho que mostra que há uma boa chance de ele tentar tomar a Groenlândia. E voltando à Venezuela, a grande questão em pauta é se ele vai acabar sendo arrastado para um atoleiro, para o negócio de reconstrução nacional, ou se vai conseguir resolver isso de forma rápida e fácil. Sim, bem, eu vi o Stephen Miller, ele foi entrevistado e fez esse ponto. Perguntaram a ele: você usaria a força militar para tomar a Groenlândia? E ele meio que foi displicente com a ideia toda, dizendo que, bem, os europeus não vão reagir. Então, basicamente, você só chegaria lá, fincaria uma bandeira e pronto. Ele provavelmente está certo, no entanto, que não haveria uma luta. Mas você ficou surpreso com a reação europeia a isso? Porque, no geral, parece que ao longo do último ano, mais ou menos, todos os valores liberais que deveriam unir o Ocidente meio que desmoronaram de forma espetacular. Não apenas a relutância em buscar um caminho diplomático na Ucrânia, mas também o genocídio em Gaza, o apoio a um líder do ISIS para assumir o poder na Síria, o apoio à destruição das instalações nucleares do Irã e agora o bombardeio, ou ataque e sequestro do presidente da Venezuela. Ao dar o selo de aprovação repetidas vezes e apoiar tudo isso, sim, todas essas coisas concentradas em um único ano, eu nunca vi nada parecido antes. Quanto o Ocidente realmente pode absorver se definirmos o Ocidente político com base em uma região de valores? Sim, alguns pontos sobre o que você acabou de dizer, Glenn. Antes de tudo, o genocídio em Gaza. Acho que o fato de os europeus e os Estados Unidos terem apoiado Benjamin Netanyahu na realização de um genocídio em Gaza foi um golpe mortal para a ordem internacional liberal. A ideia de que um grupo de países liberais, países que enfatizam a importância dos valores liberais, apoiou abertamente um genocídio que o mundo inteiro pôde ver acontecendo em Gaza, representou, na minha opinião, um golpe realmente sério contra essa ordem. E então, quando você soma tudo o que aconteceu sob Trump a esse apoio ao genocídio, dá para entender por que essa ordem está em sérios apuros. And furthermore, it's really hard
Além disso, é realmente difícil argumentar que os valores liberais significam muito no Ocidente. Parece uma retórica vazia. Tudo isso remonta aos anos de Biden, porque lembre-se, o 7 de outubro aconteceu durante o governo Biden, e os americanos especialmente, mas também os europeus, apoiaram os israelenses na realização do genocídio em Gaza, antes de o presidente Trump assumir o cargo. Trump, é claro, continua apoiando os israelenses, e ainda o faz enquanto eles realizam o genocídio. Mas, novamente, esse é um grande problema. Agora a questão é, o que está acontecendo aqui? Por que os europeus não estão enfrentando Trump? E eu faria 2 pontos aqui. Primeiro, os europeus estão desesperados para manter boas relações com os Estados Unidos, porque querem que os Estados Unidos permaneçam na Europa. Os Estados Unidos estão fazendo todo tipo de barulho, especialmente sob o governo do presidente Trump, sobre retirar as tropas americanas da Europa, enfraquecer a OTAN e reduzir o tamanho da presença militar americana. Isso horrorizou os líderes europeus, porque eles entendem que os Estados Unidos atuam como um pacificador na Europa. Portanto, eles querem manter os americanos na Europa, querem manter a OTAN intacta e acham que a maneira de fazer isso é apaziguar o presidente Trump. Então, sempre que o presidente Trump faz algo ultrajante e eles se opõem a isso, ainda assim o apoiam ou o criticam de forma muito branda, porque querem garantir que ele continue na Europa, querem garantir que ele goste da Europa. Mas o problema com o presidente Trump, do ponto de vista deles, é que ele é basicamente um valentão. E se você demonstrar fraqueza, ele vai simplesmente te humilhar. Todos sabemos que Trump tem um desprezo absoluto pelos europeus desde o início. Os países europeus estão longe de ser tão poderosos quanto os Estados Unidos, e quando se ajoelham e tentam apaziguá-lo, ele vai apenas humilhá-los, vai tratá-los com desprezo. E é isso, claro, o que ele fez. Agora, você poderia esperar que os europeus aprendessem com isso, dessem uma guinada de 180 graus e enfrentassem os americanos. Mas não. Eles estão tão desesperados para manter os Estados Unidos na Europa e tão acostumados a estar em uma posição de submissão diante de um presidente americano, fazendo tudo o que ele quer, que temos uma situação em que Trump praticamente pode fazer o que quiser sem receber nenhuma crítica séria dos europeus. E isso nos leva de volta à nossa discussão sobre a Groenlândia. O que aconteceria se ele tomasse a Groenlândia? Seria muito interessante ver se os europeus finalmente se levantariam contra ele. Você pensaria que sim, mas eu não apostaria muito dinheiro nisso. Vimos isso na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro, quando J.D. Vance discursou. Na cerimônia de encerramento, estou esquecendo o nome da pessoa que a conduziu, ele caiu em lágrimas por causa do discurso e da forma como Vance se referiu aos europeus. E claro, havia uma estratégia de segurança nacional que, mais ou menos, pedia uma mudança de regime na Europa, culpando a União Europeia por destruir a civilização europeia. E agora, é claro, a ameaça de tomar a Groenlândia. A gente pensaria que, em algum momento, eles criariam coragem e fariam alguma coisa. Foi um comentário interessante da primeira-ministra da Dinamarca. Ela disse que se os Estados Unidos atacassem e tomassem a Groenlândia, isso significaria o fim da OTAN. Mas você acha que, de certa forma, isso já está acontecendo? Já falamos sobre o declínio, se não o colapso, da OTAN, ou pelo menos sobre o fato de ela ter se tornado uma sombra do que era. Você acha que isso seria o que finalmente destruiria a OTAN por completo? Porque, bem, os Estados Unidos não parecem muito interessados em mantê-la, e os europeus não podem ignorar que a realidade mudou de forma drástica. Você também deve lembrar que toda a questão da Ucrânia está entrelaçada com o problema do futuro da OTAN. Veja, havia muitas pessoas argumentando, mesmo antes de a crise na Venezuela ter estourado recentemente, que a OTAN estava em sérios apuros. E se os russos vencessem na Ucrânia,
o que certamente parece ser o caso, isso causaria sérios danos à aliança. Então, se você conectar o que está acontecendo na Ucrânia a uma possível invasão da Groenlândia, pode-se argumentar que seria uma combinação mortal, um golpe duplo que basicamente arruinaria a aliança. A aliança poderia continuar existindo em nome, mas em termos de ser uma organização eficaz, de parecer o que foi entre 1949 e 2025, esses dias teriam acabado. 2025, those days would be gone. NATO would be a shadow of itself. It would be A OTAN seria uma sombra de si mesma. Estaria praticamente destruída. Acho que é possível fazer esse tipo de argumento. Mais uma vez, acredito que os europeus, com licença, Glenn, farão de tudo para evitar que isso aconteça. Em grande parte porque a OTAN significa para eles manter os Estados Unidos na Europa, manter o chupeta americano no lugar. E eles estão desesperados para fazer isso. Portanto, pode ser que, se Trump invadisse a Groenlândia, e esperemos que não faça, os europeus ainda assim engolissem o orgulho e não o apoiassem. Eles o criticariam, mas de uma forma que fosse tão prejudicial a ponto de destruir a aliança. so damaging that it would wreck the alliance. Parece que um dos principais desafios para o Ocidente político é renegociar a relação entre os Estados Unidos e a União Europeia, porque além da retórica sobre Trump, há algo significativo aqui em relação à distribuição de poder. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ser tão generosos quanto foram após a Segunda Guerra Mundial. O país tem outras prioridades, não pode estar em todos os lugares. A Europa não é uma prioridade alta. Seu poder relativo no mundo também diminuiu. Então, os europeus meio que querem a América do passado, ou seja, que se comprometa e continue bem, essencialmente pagando por tudo. Parece que para os europeus, eles ou são super subservientes aos Estados Unidos, ou se tornam muito anti-americanos. Eles sempre parecem se polarizar um pouco. Parece que seria possível ter uma relação mais razoável se simplesmente nos ajustássemos às novas realidades multipolares. Isto é, ambos os lados se beneficiariam de uma parceria, de cooperação em segurança, de laços econômicos. Mas talvez, pelo menos, um divórcio. Passar de um casamento para uma relação de vizinhança, algo nesse sentido, apenas algo que funcione para os Estados Unidos. Porque ignorar os novos interesses dos Estados Unidos, eu acho, é uma tolice. Quero dizer, é claro que Trump tende a ser muito mais rude do que outros líderes, mas há algo além da personalidade dele. Há uma mudança real de poder que precisa ser enfrentada. A ideia de que simplesmente continuar, como se ainda estivéssemos em uma ordem bipolar ou unipolar, não faz muito sentido. Sim, acho que você está absolutamente certo, Glenn. E eu conectaria o que você acabou de dizer a toda essa noção de que existe um grupo por aí, ou uma civilização por aí, chame como quiser, que é rotulada como o Ocidente. Durante a Guerra Fria, quando criamos esse termo, o Ocidente, ele fazia todo sentido, porque estávamos lidando com a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética, que acontecia principalmente na Europa. O coração dessa competição estava na Europa Central. Todos os países do lado ocidental da divisão eram estreitamente aliados aos Estados Unidos e, é claro, aqueles do lado oriental eram estreitamente aliados aos soviéticos. Então, nesse contexto, fazia todo sentido falar em Ocidente, e éramos fortemente integrados. Além disso, depois que a Guerra Fria terminou e entramos no momento unipolar, obviamente não havia mais ameaça soviética. Mas os países da Europa Ocidental eram profundamente liberais. Compartilhavam os mesmos valores que os Estados Unidos. O que aconteceu foi que o Ocidente herdeiro da Guerra Fria decidiu mover a OTAN para o leste, trazer mais países europeus para o Ocidente e continuar falando sobre política internacional, como se ainda existisse esse grupo de países que se podia chamar de Ocidente. E, de fato, isso fazia muito sentido. Além disso, o Ocidente, durante o momento unipolar, estava interessado em espalhar a democracia liberal por todo o mundo. Como você sabe, os Estados Unidos, nesse período, adotaram essa política externa de hegemonia liberal.
Estávamos interessados, à la Francis Fukuyama, em difundir a democracia por todo o planeta, porque acreditávamos que isso seria benéfico para todos. All across the planet, because we thought that was all for the good. The Europeans bought into this enterprise. Os europeus aderiram a esse empreendimento. Isso se refletiu de forma mais clara na expansão da OTAN. A expansão da OTAN inicialmente dizia respeito à disseminação da democracia liberal, da interdependência econômica e assim por diante, as instituições ocidentais avançando para o leste europeu. Assim foi muito fácil, durante o momento unipolar, assim como no momento bipolar, falar sobre o Ocidente. Mas esse mundo desapareceu, e grande parte disso tem a ver com o fato de que, pela primeira vez na história americana, a região mais importante do mundo para nós, para os Estados Unidos, não é a Europa. É o leste asiático, por causa da ascensão da China. Portanto, há um imperativo muito forte para que os Estados Unidos se voltem para a Ásia e se afastem da Europa. To pivot to Asia and pivot out of Europe. And when you get somebody like Trump, who's the president and who has E quando surge alguém como Trump, que é presidente e demonstra desprezo pelos europeus, e você combina isso com os imperativos estruturais que nos empurram a voltar o foco para o leste asiático, veremos grandes fissuras na relação transatlântica. É muito importante enfatizar que, à medida que essa relação se deteriora, à medida que as relações entre os Estados Unidos e a Europa pioram, os europeus ficarão por conta própria de uma forma que não acontecia há muito tempo. Acho que seria preciso voltar a 1945 e aos anos anteriores a 1945 para encontrar situações em que a Europa estava praticamente sozinha e não contava com o pacificador americano. E o que isso significa é que você verá fraturas dentro do Ocidente. É possível ver isso na Europa hoje. Há todo tipo de linha de falha dentro da União Europeia e da Europa em geral. E, aliás, como já comentamos antes, os russos farão grandes esforços para exacerbar essas divisões. Eles também trabalharão arduamente para piorar as relações entre os Estados Unidos, de um lado do oceano, e os europeus do outro. Portanto, há muitas forças em jogo aqui que estão minando esse conceito de um Ocidente relativamente homogêneo, que existia a bipolaridade e a unipolaridade, mas que agora começa a definhar. Essa ideia de que a Europa está completamente sozinha é interessante. Alguns, no entanto, já haviam previsto isso. Eu fiz uma entrevista neste canal com o general Harold Kuyat. Ele foi o ex-chefe das Forças Armadas Alemãs e ocupou o mais alto cargo militar na OTAN. Ele escreveu um artigo e concedeu uma entrevista em janeiro de 2023, então há cerca de 3 anos, na qual previu que já tínhamos, mais ou menos, perdido a guerra na Ucrânia. Os russos a tomariam, e, quando ficasse óbvio que estava perdida, os americanos começariam a recuar. O título do artigo era algo como "Ficaremos completamente sozinhos, enfrentando uma Rússia muito irritada". Então eu estava me perguntando, como você relacionaria esse conflito na Venezuela com a Ucrânia? Porque se olharmos para a Dinamarca, é um pouco irônico. O governo dinamarquês se orgulha até certo ponto de ter sido o primeiro a reconhecer Kosovo, ou seja, novamente uma região separatista. Pois bem, agora eles se encontram do outro lado. Eles também enviaram quase todas as suas armas para a Ucrânia e estão entre os mais agressivos nessa guerra por procuração contra os russos. Enquanto isso, como você disse da última vez que falou, agora é uma guerra direta contra a Rússia. Mas o que isso significa, afinal? Porque isso, é claro, aumenta o desespero. Quando entramos nessa guerra contra os russos, estávamos ao lado de Biden, e ele disse que lutaria até o fim. Agora, é claro, a situação é bem diferente. Como isso se desenrolando? How do you see this playing out? Well, I think that what's happening in Venezuela Bem, eu acho que o que está acontecendo na Venezuela, mesmo que você acrescentasse uma invasão da Groenlândia a essa situação,
todo esse conjunto de problemas no hemisfério ocidental empalidece em comparação com o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. O fato é que o que Trump tentou fazer com os europeus em relação à guerra da Ucrânia foi transferir o fardo de apoiar a Ucrânia para os ombros deles. E os europeus, é claro, não conseguem suportar esse fardo. Não têm os recursos financeiros, nem o armamento para apoiar a Ucrânia. E a Ucrânia vai perder a guerra. Quando a Ucrânia perder, vai começar o jogo de culpas. E os europeus vão culpar os americanos por retirarem o apoio à Ucrânia e transferirem o fardo para eles. E Trump vai culpar os europeus. Ele vai dizer que eles não cooperaram com ele diplomaticamente. Então ele transferiu a responsabilidade de lidar com a Ucrânia para os europeus, e eles não estiveram à altura da tarefa. Portanto, são os responsáveis. Assim haverá esse jogo de culpas, e depois haverá um jogo de culpas dentro da própria Europa. Haverá pessoas como Viktor Orbán de um lado, Keir Starmer do outro, e também Macron, e todos estarão discutindo sobre quem é o responsável e para onde devemos ir a partir daí. E ao mesmo tempo, como eu disse antes, os russos farão grandes esforços, por boas razões estratégicas, para agravar essas tensões dentro da Europa e através do Atlântico. Portanto, acho que haverá muitos problemas na Europa daqui para frente. E o mais importante, haverá relações envenenadas entre a Rússia e a Europa por um futuro que se estende até onde a vista alcança. Não se deve subestimar as consequências catastróficas da decisão de abril de 2008 de incluir a Ucrânia na OTAN no futuro previsível. E estamos falando de um futuro muito distante. Relações envenenadas entre a Rússia de um lado e a Europa do outro. E isso vai ser, como eu disse antes, uma Europa cada vez mais dividida. Os Estados Unidos não vão atuar como pacificador da mesma forma que fizeram no passado. Isso será terrível para a Europa, e eu acho que a Europa está em sérios apuros. Acredito que esse é um problema maior para a Europa do que toda a questão do que está acontecendo na Venezuela ou do que está ocorrendo em relação à Groenlândia. E, aliás, voltando ao meu ponto, os europeus estão desesperados para manter a OTAN intacta, o que significa manter o pacificador americano na Europa. É por isso que os líderes europeus buscam apaziguar os americanos. E aqui estamos falando sobre o presidente Trump, porque o agradam a cada passo. Mas essa não é uma estratégia vencedora, porque, como já dissemos, é preciso enfrentá-lo se você quiser ter alguma chance de conseguir o que quer com ele. Os chineses perceberam isso, aliás. Lembra que, no início do mandato, o presidente Trump tentou ser duro com os chineses por meio de tarifas, e eles deixaram bem claro, sem rodeios, que tinham cartas na manga e que as usariam. O resultado final foi que Trump recuou. A mesma coisa aconteceu com os Houthis. Lembra que ele disse que iria atacá-los com força? Ele disse que o presidente Biden era um gatinho. Ele não travou guerra contra os Houthis de forma significativa. Ele, Donald Trump, o homem de verdade, ia entrar e fazer diferente, colocar os Houthis de joelhos. Pois bem, ele entrou, tentou derrotar os Houthis e fracassou. Ele desistiu, recuou. Disse, os Houthis são caras duros, não posso derrotá-los e estou recuando. Certo? E é assim que se lida com Trump, enfrentando-o. Se você não o enfrenta, ele passa por cima de você. E claro, ele vem passando tal têntuple acima dos líderes europeus, humilhando-os a cada oportunidade. Isso continuará acontecendo até que eles o enfrentem. Mas não vejo muita esperança de que façam isso tão cedo. Não, eu também não vejo isso. Então, da última vez que conversamos, você tinha acabado de fazer um discurso no Parlamento Europeu, no Parlamento da União Europeia, argumentando que o futuro da Europa era sombrio. Você acha que a situação da Venezuela tornou esse futuro ainda mais sombrio? Ou isso não influencia tanto assim o conjunto do Ocidente político? Claro, tirando o caso de os Estados Unidos realmente tomarem a Groenlândia,
É claro. Besides if US actually takes Greenland, though. I don't think what happened in Venezuela. Não acho que o que aconteceu na Venezuela realmente importe muito para a direção geral em que as relações entre os Estados Unidos e a Europa estão seguindo, ou para as relações entre a Europa e a Rússia, nesse caso. Acho que o que acontece na Ucrânia é de grande importância nesse contexto. Quero dizer, o que se deve lembrar sobre o presidente Trump é que ele usa força militar e faz coisas escandalosas com tanta frequência que algo muito importante, em um dia, uma semana depois, já nem é mais manchete. Pode ser que daqui a uma semana, Glenn, os Estados Unidos ataquem o Irã novamente. Talvez os israelenses e os americanos lancem uma grande campanha aérea contra o Irã. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas certamente está dentro do campo das possibilidades. E há muitas pessoas que acham que isso vai acontecer mais cedo do que tarde. Mas quando isso acontecer, a manchete será o Irã, não a Venezuela. Então, outro aspecto disso é que a situação da Venezuela provavelmente deixará de estar nas manchetes, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, porque estaremos ocupados com outra aventura. Essa é uma das maneiras pelas quais Trump consegue escapar de todas essas investidas que ele persegue. Ele faz algo, as pessoas começam a criticá-lo, mas antes que as críticas ganhem força, ele já está atacando outro país. Então as pessoas voltam a criticá-lo, e antes que essas críticas se consolidem, ele já está partindo para outro país. Então, enquanto ele não se enredar em uma guerra sem fim, ou dizendo de outra forma, enquanto não se enredar em uma política de reconstrução nacional, ele poderá continuar com essa política no futuro previsível. E é por isso que a grande questão neste momento é, para onde leva a Venezuela, certo? Ele acha, e seus assessores também acham, que entraram, venceram de forma rápida e decisiva, e agora administrar a Venezuela será um problema menor. Isso os liberaria para seguir para a próxima aventura. Essa é a visão deles. E há muitas pessoas, eu sou uma delas, que têm sérias dúvidas se isso é verdade. Acho que quando você entra e destrói um país como a Venezuela, você na prática passa a ser dono dele. E ele afirma que é dono disso, certo? Ele diz que nós vamos comandar. Quando ele começa a falar assim, você pensa, certo, se você, presidente Trump, vai comandar a Venezuela, isso não significa que vai fazer construção de nação. E se vai fazer construção de nação, isso não vai ser longo, difícil e confuso, e provavelmente levar ao fracasso. Mas então há outras pessoas na administração que argumentam que não vamos nos envolver seriamente em administrar o país. Podemos fazer isso de forma barata. Vamos ver o que acontece. Mas se ele ficar atolado na Venezuela, isso vai limitar muito seu espaço de manobra para atacar mais países no futuro, como vem fazendo desde que assumiu o cargo há cerca de um ano. Bem, isso é ótimo para desviar o foco. Na semana passada, estávamos falando sobre os arquivos de Epstein, e agora, claro, eles desapareceram. Mas não tenho certeza de quanto tempo dá para continuar jogando esse jogo antes que aconteça um grande erro de cálculo que o envolva. Isso já pode estar acontecendo. Enfim, sei que você tem compromissos, então só quero agradecer novamente por me deixar explorar suas ideias. Obrigada, Glenn, por me receber no programa. Foi um prazer conversar com você. Eu só queria que tivéssemos assuntos mais animadores para discutir hoje em dia. Quero dizer, este é o ano novo. Deveríamos pensar em termos de feliz ano novo, mas, diante dos acontecimentos no mundo, é difícil não ficar completamente deprimido. Sim, concordo plenamente. Bem, mesmo assim, obrigado. De nada. You're welcome.